Hoje nós vamos ver um dos casos mais sérios de tentativa de censura à imprensa automotiva que aconteceu lá em 1973. Sessão Nostalgia está começando, hein? Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz muita literatura automotiva e muita nostalgia para você. Inclusive está chegando agora, se inscreva no canal porque temos vídeos muito interessantes todos os dias quase, vale a pena realmente. Olha, é interessante voltarmos no tempo e contextualizarmos o que estava acontecendo lá em 1973, 51 anos atrás. Um ano de grande movimentação no cenário automotivo brasileiro. Grandes e importantes lançamentos foram feitos naquele ano, como por exemplo o Ford Maverick, que foi lançado em junho também, o mesmo mês de lançamento da Brasília, inclusive. Mas o Maverick era um carro já mais superior, um pouco mais caro também. No segmento de populares, novas apostas estavam chegando. Chrysler do Brasil, Chevrolet, General Motors e a Volkswagen. Essas três marcas estavam preparando novidades para serem lançadas no segmento mais popular nesse ano. Vamos fazer uma espécie de cronologia do que aconteceu naquele ano, começando pelo dia 2 de abril de 1973, quando então a Chrysler saiu na frente, né, e fez o lançamento do Dodge 1800. Eles correram mesmo para lançar esse carro, foi lançado até às pressas, e isso se mostrou até um erro talvez, porque o carro acabou apresentando alguns problemas crônicos que foram solucionados depois, e eles acabaram até relançando esse carro depois com outro nome de Dodge Polara, mas devido isso a pressa de sair na frente. Não demorou muito, a Chevrolet também no dia 24 do mesmo mês de abril lançava o Chevette. Ele foi lançado inclusive aqui, primeiro na Europa. Esse carro foi vendido como Opel Kadett, mas eles acharam no momento lá que não seria muito conveniente lançar um carro aqui no Brasil com o nome de Kadett, tendo em vista que Kadett é uma categoria ali mais relacionada ao meio militar, e o Brasil na época estava sob um regime ou ditadura, cada um diz o que quer, isso não é problema aqui, militar, então portanto o nome Kadett não pegava bem. Aí colocaram Chevette, e o Chevette acabou sendo lançado primeiro aqui do que o próprio Kadett original lá na Europa. O lançamento no Brasil estava previsto para junho daquele ano. E sim, eu vou falar aqui nesse vídeo Brasília algumas vezes, e outras vezes vou falar a Brasília. Os dois jeitos está certo, não tem discussão quanto a isso. Tanto masculino quanto feminino está adequado. E a edição de maio da revista Quatro Rodas, precisamente essa edição aqui, trazia o flagrante que quase acabou em tragédia. Eu vou contextualizar aqui essa situação, e eu acho que esse vídeo não vai ter muitas imagens ilustrativas, então eu vou contando a história e vocês vão imaginando na cabeça de vocês os cenários para essa situação. No mês de março de 1972, a mesma revista Quatro Rodas aqui tinha já divulgado uma foto de uma Variant 69 modificada, encurtada e com algumas modificações. Era uma mula, né? Para quem não sabe, mula são carros que estão sendo desenvolvidos ainda em fase de teste pela montadora, eles chamam isso aí de mula. Então uma Variant ali foi usada como mula da própria Brasília, e até por ela ser mais encurtada, acabou ganhando o apelido de Mini Variant na imprensa, porque o nome Brasília ainda não estava oficializado. Já em maio ainda de 72, a revista publicou novamente a foto de um outro protótipo, dessa vez já em fase mais elaborada, de quase fase final, eu diria, de elaboração. Aí a gente já vê que parece mesmo uma Brasília. Após esses flagras, a Volkswagen se incomodou com isso, com esses vazamentos, e reforçou a segurança no entorno e o sigilo também no entorno desse projeto que era a grande aposta da marca alemã para o mercado nacional em 73. O Neemias Vazão, que era o editor de assuntos especiais da revista Quatro Rodas, junto com o Cláudio Laranjeira, que era o fotógrafo, não desistiram mesmo após essas restrições. Os dois juntos rodaram mais de 15 mil quilômetros em estradas secundárias no entorno da capital paulista em busca daquele flagrante que renderia uma grande matéria, buscando flagrar
os protótipos em fase final de elaboração. A busca deles terminou no dia 3 de maio de 1973, no circuito da Estrada Velha de Santos, que naquela época era frequentemente usado por montadoras para testarem seus novos carros. Essa estrada, inclusive, foi fechada em 1985 para trânsito de carros. Ainda existe, mas é mais hoje destinada para fins turísticos, passeios e coisas do tipo. O lançamento do Brasília já estava marcado para o dia 8 de junho daquele ano. Neemias e Cláudio estavam descendo essa estrada a bordo de um Fuscão 1500, que aliás é um modelo que eu gosto bastante, e quando de repente eles cruzaram com um grupo de carros de vários modelos e marcas. Dentre esses carros estavam 2 modelos da Mini Variant, que naquela altura já tinha também já o nome oficial de Brasília, que era uma homenagem à capital federal, inaugurada 13 anos antes naquela época. Eles então pararam o Fuscão, manobraram, deram meia volta e passaram a seguir esse comboio de veículos que provavelmente estava rumo ali a São Bernardo do Campo, sede da Volkswagen do Brasil, até hoje inclusive. Mas não demorou muito para os dois serem percebidos pelo pessoal que estavam seguindo ali em 2 variantes, escoltando o comboio. Essas variantes aí, eles tentaram de toda forma impedir que os 2 repórteres no Fuscão ultrapassassem e se aproximassem dos carros, dos Brasílias, que eram um segredo ainda naquela altura. Mas eles acabaram conseguindo driblar esses 2 carros e se aproximaram dos modelos pré-série. Essas imagens que vocês estão vendo são provavelmente o primeiro registro fotográfico da Brasília mais de um mês antes do seu lançamento oficial. No momento que essas fotos foram tiradas, as 2 variantes estavam coladas no Fuscão da revista. Dentro de uma delas estava José Roberto Massey, guarda particular da Volkswagen do Brasil. Essa corrida aí, essa perseguição, durou mais ou menos mais uns 7 quilômetros até o alto da Serra do Mar, onde havia um alargamento da rodovia. E aí então, nesse momento, as 2 variantes que estavam no encalço implacável do Fuscão conseguiram ultrapassar e fechar o carro. Uma delas cruzou a frente do Fusca e a outra emparelhou ali basicamente no momento em que José Roberto Massey, que era o guarda ali da Volkswagen, basicamente encostou o cano de um revólver 38 na cabeça do repórter Neemias Vazão e disse aos berros para ele encostar. Ordem que obviamente foi prontamente atendida. Você não vai obedecer, está com um revólver na sua cabeça, né? Então eles pararam o carro ali no acostamento e nesse momento o mesmo aí, Zé Roberto Massey, desceu, se posicionou na frente do carro e mais uma vez aos berros, apontando o revólver para o Neemias, que ainda estava ao volante. Ele apontou para ele, depois abaixou um pouco e deu um tiro que acertou a placa do carro, prefixo EB9728, e esse tiro aí também acabou danificando o para-choque do carro. Olha, daí pra frente, um show de violência. O motorista de uma das variantes, o Edson de Andrade, tentou puxar o Neemias para fora do Fuscão de forma violenta, enquanto do outro lado do carro o Massey tentava abrir a porta do Fusca, que estava trancado. Olha só, esse Fusca estava trancando, porque a porta do meu 69 não está trancando não. E aí ele não conseguiu abrir a porta e começou a chutar a porta de forma violenta também, marcas que ficaram no carro. Aí o fotógrafo abriu a porta do carro e o Massey pegou a câmera, ordenou que ele desse a câmera fotográfica para ele, né? E só que ele pegou a câmera na intenção de tirar o filme, o rolo de filme, e ele não conseguiu abrir a câmera. Então ele pediu para o Cláudio Laranjeira abrir o compartimento do filme, que é isso aqui, ó. Estamos aqui com uma Olympus Trip 35. Não é a mesma câmera da ocasião, eu nem sei qual câmera que era, mas o filme fica aqui, ó. Tá vendo, ó? No caso, nesse equipamento, você dá uma puxadinha aqui, ó, e ele abre. Ele queria pegar o filme que estava aqui dentro, né? E aí ele pegou o filme e tentou destruir o rolo com a própria mão. Só que o material é meio... Dependendo do jeito que você pega, pode machucar. Ele até acabou cortando a mão ali na tentativa de destruir o filme, que foi preservado, porque as fotos estão aí. Toda essa cena foi presenciada por várias pessoas que ali estavam, inclusive algumas saíram em defesa
dos repórteres da Quatro Rodas. Uma delas foi o sargento da polícia, Antônio Rocha de Azevedo, que servia no Porto de Santos. Ele presenciou a situação, parou o seu corcel impedindo que os funcionários da Volkswagen fugissem, porque naquela altura, naquele momento, começou a se formar um tumulto ali, né? E os funcionários ali, pô, nós temos que ir embora que vai pegar mal isso aqui. E aí o sargento então impediu que eles se evadissem do local e chamou, aliás, nem sei como ele chamou, né? Porque não tinha celular, mas ele chamou a polícia rodoviária, que foi até o local, para conduzir todas as partes envolvidas nesse caso para a delegacia de São Bernardo do Campo. Só que chegando lá, o ambiente se tornou totalmente desfavorável para os repórteres, né? O delegado agiu, segundo o Neemias, de forma parcial, inclusive repreendendo ele por, como é que ele disse? Comportamento imprudente na rodovia. E acabou quase que dando razão para os funcionários da Volkswagen. Vale lembrar que a delegacia de São Bernardo do Campo é a cidade sede da fábrica da Volks. Talvez seja por isso, então, que o delegado quis manter as aparências com a gigante do mercado automotivo na época. O caso acabou sendo registrado como danos dolosos, causando espanto em alguns, porque devido ao tiro na direção do carro, o caso poderia ter sido registrado como tentativa de homicídio. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo se manifestou indignado com a situação e o caso também, as duas vítimas ali, ganharam o apoio de vários veículos de comunicação. Lembrando que lá em 73 havia censura mesmo, né? Censura pesada na imprensa. Mas no caso aqui não foi uma tentativa do Estado censurar algo ou alguém, mas sim a própria empresa, a Volkswagen, não a empresa em si, mas funcionários tentando coagir dois repórteres, então impedindo a liberdade de imprensa, impedindo a atividade dos mesmos. E eles estavam a bordo, inclusive, de um Fuscão 1500. É um modelo que basicamente eu gosto muito. O ano de 73 marca o início do Fusca com aquele farol reto, farol menor. O farol olho de boi foi só até 73. Fica aqui também o nosso respeito aos dois, o Neemias Vazão e o Cláudio Laranjeiras, que realmente mostram um exercício de coragem na profissão. O Neemias faleceu em 2010, vítima de uma parada cardíaca. Já o fotógrafo Cláudio Laranjeiras é conceituado e respeitado no meio da fotografia até hoje, está atualmente com 78 anos. Inclusive eu notei aqui que o Fuscão que eles estavam a bordo é um Fuscão 1500, hein? Fuscão 1571, eu já falei para você, uma versão muito legal, uma das melhores do Fusca no Brasil, e você pode levar um carro desse para casa, na cor azul diamante. Que show essa cor, hein? Olha que maravilha. Como você faz para participar? Vou falar novamente, o link tá na descrição e no comentário fixado, você não vai perder, né? Acessa lá e participe da nossa ação dos amigos do canal PL. E eu, é claro, aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau!